As camadas da realidade. Hoje eu quero falar com vocês, convidando-os para uma reflexão um pouco diferente. Uma reflexão sobre algo que todos nós experimentamos todos os dias, mas que raramente paramos para observar em sua verdadeira profundidade. Eu quero falar sobre as camadas da realidade. Quando acordamos pela manhã, talvez não percebamos, mas já estamos entrando em mais uma camada da nossa própria história. Levantamos, tomamos café, depois, conversamos com alguém, ligamos o telefone, abrimos uma janela, saímos para trabalhar, fazemos nossas tarefas e, aparentemente, tudo isso são apenas acontecimentos comuns. Pequenos acontecimentos. Mas cada pequeno acontecimento deixa alguma coisa depositada em nós. O dia termina, depois vem outro e outro. As horas se transformam em dias. Os dias se transformam em meses. E os meses em anos. E os anos em décadas. E quando finalmente olhamos para trás, percebemos que aquela pessoa que fomos um dia já não existe da mesma maneira. Nós somos exatamente quem éramos aos 10 anos. Não somos, né? Porque em 10 anos, quanta coisa muda, né? Nem aos 20, nem aos 30, nem mesmo somos exatamente quem éramos há 10 anos. Alguma coisa foi sendo acrescentada, alguma coisa foi sendo retirada, alguma coisa foi modificada e alguma coisa simplesmente desapareceu. É como se a nossa existência fosse construída por sucessivas camadas de tempo, uma camada sobre a outra, com o sedimento que se deposita lentamente no fundo de um rio, né? Idêntico como o sedimento que vai se depositando ali, no passar do tempo, vai criando camadas, de sedimento. Primeiro, quase imperceptível. Depois, outra camada, depois outra, e mais outra. Até que muitos anos mais tarde, aquilo que começou como uma pequena deposição se transforma em uma camada mais espessa de história. E talvez seja justamente isso que chamamos de vida. Nós somos, em grande parte, aquilo que o tempo depositou sobre nós. Nossos gostos mudam, nossos hábitos mudam, nossa maneira de pensar muda, a moda muda, os costumes mudam, as palavras mudam, as cidades mudam, né? As tecnologias mudam também. Aquilo que ontem era novidade, amanhã poderá ser considerado ultrapassado. Quantas coisas que pareciam indispensáveis há 20 ou 30 anos, hoje já não existem. Objetos que fizeram parte da nossa rotina desapareceram. Tecnologias foram substituídas. Profissões desapareceram. Lugares foram demolidos, pessoas partiram. E até algumas lembranças que um dia pareciam impossíveis de esquecer começaram lentamente a perder seus contornos. É curioso observar isso, porque nós vivemos sempre entre três dimensões do tempo: o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem já não podemos tocar, o amanhã ainda não podemos tocar. E o hoje? O hoje é apenas aquele pequeno ponto de passagem onde o passado encontra o futuro.
E mesmo enquanto pensamos sobre ele, ele já está desaparecendo. Este segundo que acabou de passar já pertence ao passado. E o próximo segundo ainda não chegou. Talvez por isso a existência seja tão misteriosa. Estamos permanentemente caminhando sobre uma ponte que está sendo construída e destruída ao mesmo tempo. A infância é uma dessas camadas. Nela descobrimos, lá na infância, que o mundo, que tínhamos era uma novidade. As coisas pareciam, enormes. Os dias pareciam longos. Uma simples brincadeira podia ocupar uma tarde inteira. Depois chega a juventude. Uma nova camada se deposita sobre aquela criança. Surgem os sonhos, as descobertas, as amizades, os amores, os conflitos, as experiências. Queremos conquistar o mundo, queremos descobrir quem somos. Depois chega a vida adulta e outras camadas começam a se acumular. Responsabilidades, trabalho, família, perda, conquistas, frustrações, esperanças. E quando percebemos, chegamos a uma nova etapa, maturidade, velhice. E então começamos a perceber algo que talvez não percebêssemos quando éramos jovens. O tempo não está simplesmente passando. O tempo está se transformando. Ele transforma o corpo, transforma a mente, transforma os desejos, transforma nossas prioridades, transforma nossa percepção daquilo que realmente importa. A coisa que aos 20 anos pareciam fundamentais e que aos 60 pode parecer completamente insignificante. Há coisas que na juventude sequer percebíamos e que depois de atravessarmos algumas décadas tornam-se imensas. Uma conversa, um abraço, uma presença, uma lembrança, uma tarde tranquila, o som de uma música antiga, o rosto de alguém que já não está mais aqui. São pequenas coisas, mas algumas pequenas coisas carregam dentro dela uma profundidade extraordinária. Talvez seja justamente aí que esteja o segredo, porque a existência não é formada somente pelos grandes acontecimentos. Ela é formada também por milhões de pequenos momentos, momentos que aparentemente não significam nada, mas que, quando observados depois de muitos anos, percebemos que construíram quem somos. Então chegamos a uma questão ainda mais profunda. O que acontece com tudo aquilo que vivemos? Onde ficam nossas experiências? Onde ficam nossas palavras? Onde ficam nossos gestos? Onde ficam aquelas tardes que nunca mais voltarão? Onde fica aquela infância? Onde fica aquela juventude? Onde ficam as pessoas que atravessaram nossa vida? Talvez algumas dessas coisas permaneçam por muito tempo. Permaneçam por muito tempo, Algumas pessoas deixam marcar tão profundas que continuam sendo lembradas por gerações. Seus nomes permanecem, sua obra permanece, Suas obras permanecem, suas palavras permanecem, suas ações continuam produzindo consequências, mesmo depois que seus corpos já não estão presentes. Mas outras pessoas simplesmente desaparecem da memória coletiva. Passam algumas décadas e seus nomes deixam de ser pronunciados, seus rostos deixam de ser reconhecidos, suas histórias desaparecem, E como se fossem dissolvidas lentamente pelo próprio tempo. E isso também faz parte das camadas da existência. Porque o tempo não apenas acrescenta, o tempo também apaga. Ele deposita e remove, constrói e destrói, conserva e transforma. Nada permanece exatamente como foi. Observe uma fotografia antiga. A fotografia congelou um instante, um momento, mas o mundo que existia ao redor daquela imagem
continuou caminhando. A roupa mudou, o automóvel mudou, a arquitetura mudou, as pessoas envelheceram, algumas morreram, as crianças cresceram, os costumes desapareceram, novas tecnologias surgiram e aquela fotografia passou a ser como uma pequena janela para uma camada antiga da existência. Talvez seja por isso que algumas fotografias antigas sejam tão poderosas. Elas não mostram apenas pessoas, elas mostram um mundo que já não existe. E talvez nós mesmos sejamos algo parecido. Cada um de nós carrega dentro de si inúmeras versões de quem já foi. Existe a criança que fomos, o adolescente que fomos, o jovem que fomos, o adulto que fomos. Existem pessoas que conhecemos em diferentes épocas. Existem lugares onde moramos, existem sonhos que tivemos, existem sonhos que abandonamos, né? Existem coisas que conquistamos e existem coisas que jamais conseguimos conquistar. Tudo isso permanece depositado em algum lugar dentro de nós, camadas, umas sobre as outras. E talvez seja possível imaginar nossa existência como uma espécie de grande arquivo vivo. Só que este arquivo não permanece intacto. Ele se transforma continuamente. Algumas páginas ficam nítidas, outras ficam amareladas, algumas desaparecem e algumas permanecem tão vivas que parecem ter acontecido ontem. É fascinante perceber que uma vida humana pode atravessar tantas transformações. O mundo que uma pessoa conhece na infância pode ser completamente diferente daquele que encontra na velhice. Imagine alguém que tenha nascido há muitas décadas. Essa pessoa pode ter visto o mundo passar do rádio à televisão, da televisão em preto e branco às telas de alta definição, dos telefones fixos aos telefones que carregamos no bolso, dos discos de vinil às fitas, das fitas aos CDs, dos CDs aos arquivos digitais, e agora, a inteligência artificial. Quantas camadas de transformação essa pessoa testemunhou? Quantos mundos diferentes existiram dentro de uma única existência? E ainda assim, quando olhamos para tudo isso de uma perspectiva mais ampla, percebemos que existe algo absolutamente inexorável, conduzindo todo esse processo: o tempo. O tempo não pede licença, não espera nossa preparação, não pergunta se estamos prontos. Ele simplesmente passa. Segundo após segundo, dia após dia, ano após ano. E vai depositando sobre a realidade suas camadas invisíveis. Há uma espécie de radiação silenciosa em tudo isso. Uma transformação paulatina, quase imperceptível. As engrenagens do tempo trabalham continuamente. Enquanto dormimos, enquanto trabalhamos, enquanto amamos, enquanto choramos, enquanto fazemos planos, enquanto acreditamos que tudo permanecerá como está. E então, um dia, olhamos ao redor e percebemos que muitas coisas mudaram. Aquele lugar que já não existe, aquela pessoa já não está, aquela tecnologia desapareceu, aquele costume acabou, aquele corpo já não é o mesmo. E percebemos que nós também fomos modificados. Talvez essa seja uma das grandes lições da existência. Nada permanece exatamente igual. Tudo está em movimento. Tudo está passando por algum processo de transformação. Até mesmo nós. E existe no final dessa longa caminhada uma última camada que nenhum ser humano pode evitar: a retirada do corpo da morte. O corpo encerra seu ciclo, a matéria retorna ao seu destino e aquilo que chamamos de existência física chega ao seu limite. Alguns deixam grandes marcas, outros deixam marcas pequenas. Alguns são lembrados por séculos, outros desaparecem da memória em poucas décadas. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante:
não é quanto tempo seremos lembrados, o que fizemos enquanto estivemos aqui. Que marcas deixamos nas pessoas que cruzaram o nosso caminho? Que palavras dissemos? Que gestos oferecemos? Que sofrimento evitamos? Que alegria proporcionamos? Que pequenas diferenças produzimos na existência de alguém? Porque talvez a verdadeira importância de uma vida não seja na quantidade de pessoas que conhecerão nossos nomes no futuro. Talvez esteja na profundidade daquilo que conseguimos tocar enquanto estivemos presentes, né? Uma vida inteira pode ser esquecida pela história, mas pode permanecer eternamente na memória de uma única pessoa. Talvez isso já seja extraordinário. Por fim, somos todos passageiros dentro dessa grande corrente do tempo. Recebemos uma camada, depois outra e outra, até que um dia deixamos de acrescentar novas camadas à nossa experiência. Mas aquilo que vivemos, aquilo que fizemos, aquilo que sentimos, aquilo que oferecemos, de alguma maneira continua produzindo consequências. E talvez seja esse o grande mistério, né? A vida parece desaparecer enquanto acontece, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que fazemos continua reverberando através das camadas da existência, da realidade. Uma palavra pode atravessar décadas, um gesto pode atravessar gerações, uma lembrança pode sobreviver a uma pessoa, a uma obra, pode sobreviver ao seu criador, e uma pequena ação praticada hoje pode produzir consequências que jamais teremos oportunidade de conhecer. Por isso, talvez devêssemos olhar para o nosso próprio tempo com um pouco mais de atenção, porque este exato momento, também está sendo depositado, está se tornando uma camada. Daqui a um ano será a memória, daqui a 10 anos poderá parecer distante, daqui a 50 anos talvez ninguém mais se lembre dele. Mas ele está acontecendo agora. E enquanto acontece, ele é a nossa vida. Talvez seja por isso que viver não seja simplesmente atravessar o tempo. Viver seja preencher o tempo com significado. Porque as horas passarão, os dias passarão, os anos passarão, as gerações passarão, as tecnologias passarão, os costumes passarão, o próprio corpo passará. Mas enquanto estivermos aqui, ainda temos a oportunidade de colocar alguma coisa de nós nessa grande obra chamada existência. Uma palavra, um gesto, um pensamento, um ato de amor, uma pequena atitude, uma presença. Talvez amanhã tudo isso seja apenas mais uma camada depositada pelo tempo. Mas hoje ainda temos a oportunidade de escolher o que vamos depositar nela. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores responsabilidades de estar vivo. Até mais.